Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus habite cada coração aqui presente, lembrando sempre que a casa, ela nos acolhe e acolhe também os nossos irmãos espirituais, que estão também como nós em busca da palavra, do acolhimento, do socorro. Então, quando a gente entra e adentra a casa, é sempre bom a gente vir com este pensamento de que é um lugar de recolhimento, de alinhar os pensamentos, o silêncio se faz importante e o respeito por todos aqueles que aqui estão, assim como nós, buscando equilíbrio. Segundamente, gostaria de pedir a todos que, se tiver com o celular ligado ou não lembrou de abaixar, é importante que a gente mantenha os celulares num volume baixinho ou desligado. Quero convidá-los para a reflexão nesse momento, se colocar para dentro do nosso coração, da nossa mente, nos colocando com o pensamento do Mestre Jesus, na espiritualidade amiga, e nos reunindo num só pensamento, numa só intenção. Façamos todos a prece do Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E eu queria acender a luz um pouquinho, que eu quero olhar os rostinhos. E eu vou dar os recados agora, no final, melhor para não esquecer, né? Vamos falar primeiro do caldo verde, que eu não posso deixar de falar. Que vai ser que dia, Jô? Dia 13. Dia 13, então vou começar com um convite já, gente. Eu vou começar convidando quem quiser vir provar o caldo verde, partilhar desse momento de união fraterna aqui na casa. Estão todos convidados, né, Jô? Convidados. Tem convitinho aí para quem tiver? Ainda não tem, mas brevemente terá. Então tá bem, a gente vai passando para vocês depois. Tem também uma psicografia muito linda, uma oração que a Jo estava até falando aqui para mim, eu soube hoje, né, mas ela já tinha partilhado disso aqui na casa, de um irmão que trouxe essa psicografia para casa com muito carinho, uma oração, foi o Pai Nosso, né? Feito com muito amor, e a casa tem essa oração aqui no balcão. Então, quem estiver na sintonia, quem quiser ler essa psicografia, essa oração, ela está à disposição ali no balcão, tá bom? Eu queria falar hoje de algo muito, uma palavra que quando eu abri, fui partilhar, e mais uma vez eu falo isso, que toda vez que eu venho partilhar da leitura do Evangelho aqui, principalmente sobre o que o Evangelho traz para mim, enquanto pessoa, enquanto aprendiz, enquanto uma filha no caminho, né, do aprendizado, e a gente faz a leitura, traz para a gente, encaixa na nossa vida, naquilo que a gente precisa, e então a gente partilha com quem está aqui, abre o coração para ouvir o Evangelho com a gente. E aí veio a palavra indulgência, que eu me lembro que eu já fiz essa leitura anteriormente, mas já faz um tempo, e quando eu abri, foi muito gostoso ler de novo esse trecho do Evangelho, porque indulgência é uma palavra que a gente quase não escuta, né? Então a gente, às vezes, eu já me peguei questionando, o que é a indulgência? Aonde que ela atua? Qual o significado da indulgência na nossa vida? E aí, mais uma vez, o Evangelho pontual, como sempre, traz a leitura muito clara, muito definida do que é indulgência, coisa que é tão necessária na nossa vida hoje. Não que nunca tenha sido, né? Mas quando a gente está num momento assim de olhar para dentro, depois de tudo que nós passamos, depois de tudo que aconteceu nesses últimos tempos, a indulgência cabe muito perfeitamente na nossa reflexão, no nosso aprendizado.
porque ela é o contrário da crítica e do julgamento, né? E a gente tem uma facilidade muito grande em julgar, em criticar, em olhar e comentar as falhas alheias, os erros do outro, né? Às vezes, sem perceber, a gente se pega numa rodinha ali comentando sobre o que aconteceu com fulano, o que ciclano fez, e isso toma uma proporção que dali já passa para outro grupo, que já passa, de repente todo mundo está sabendo o que aconteceu na vida do outro. E a indulgência entra exatamente aí, na parte em que a gente pode se policiar, se vigiar no trato com as experiências alheias, sabe? Com as dificuldades que o outro passa, com as experiências que o outro passa. Então, eu vou fazer a leitura com muito amor, com muito carinho mesmo, porque ela é muito generosa e nos coloca na reflexão. Mais uma vez, eu vou lá para a instrução dos Espíritos, porque ela é mais clara, viu, minha amiga? E ela fala o seguinte: indulgência. Queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraterno, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão pouco praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censura, não praticas o que condenas, e valeis mais do que o culpado. Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitarei os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco, e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós que clamais tão alto, anátema, talvez tenha cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência calma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, quando a gente faz essa leitura, eu me senti assim, sabe? Puxa, porque eu me vi em várias situações usando aquela frase muito famosa de não falei por mal. Ah, isso é só um comentário, aqui só entre nós, hein? É assim que a gente fala, um negócio aqui, mas ó, sabe fulano? Sabe o que aconteceu com ciclano? E a gente diminui isso, a gente coloca isso como uma coisa boba. Sem importância, é só uma fofoquinha. E nós estamos falando de algo que aconteceu com o nosso irmão ali na experiência dele. Seja ela de dor, seja ela de falha, seja ela de erro, não importa. É a experiência, a vivência dele para o aprendizado dele. E quando alguém vem falar isso pra gente, como que a gente reage? Vou te contar um negócio aqui, porque fulano, aquela coisa toda. Muitas das vezes a gente escuta e fala, é mesmo? Ou comenta junto e não tomamos o cuidado da vigília daquilo que a gente está fazendo, né? Porque a partir do momento que a gente olha para o outro, para o erro, para a falha do outro, com esse olhar de crítica, de acusação, ou de, olha, foi só um comentáriozinho,
De fato, eu estou me colocando como o Evangelho diz, a instrução dos Espíritos. É como se nunca tivesse acontecido comigo. Ou igual, ou parecido, ou como se eu não fosse sujeito àquilo ali que aconteceu com meu irmão, com meu amigo. Então, essa vigília é algo importante. Porque toda vez que a gente fala da falha do outro, a gente está aumentando o quê? Que energia a gente está alimentando? Quando a gente não consegue olhar com amor para a falha do outro, para o erro, ou para a dor do outro. A gente tem que aprender e entender que acolher é acolher também os erros. É aprender com eles. E não sair espalhando como se fosse algo comum, algo que está tudo bem falar. Vigiar o nosso verbo é importante. Corrigir o verbo do outro quando aquilo não é legal. E corrigir também pode ser corrigido com amor. Falar, olha, eu posso te falar uma coisa? Não é legal o que você está fazendo. Eu não gostaria de participar disso. Verbalizar aquilo que a gente acha que não é legal. Não alimentar isso, deixar isso propagar. Olhar com um olhar de entendimento, de carinho. Porque eu posso não conhecer aquela pessoa, mas eu sei que aquilo é uma experiência dela. Se ela quisesse dividir aquilo, ela colocava um holofote no microfone, saia espalhando. Mas não, é a dor dela, a experiência dela. E a indulgência nos traz isso. Um olhar amoroso, não só para o outro, mas que as coisas acontecem com a gente também. Esse olhar de perdão sobre, tanto que a gente já fala tanto aqui, do perdoar, nos perdoar e perdoar o outro, é indulgência. Saber calar para que o outro fale também é indulgência. E aí tem uma historinha do Chico, que eu gosto muito dessa passagem. Tem uma página que chama Histórias de Chico. Quem quiser entrar no Instagram, é muito bom de ler. Porque são histórias tão incríveis, tão simples, mas que trazem um aprendizado muito grande. E tem uma história que fala que ele tinha um cachorrinho. Eu vou ler essa história porque ela é muito generosa, muito incrível. Ele possuía um cachorro. Não sei a certo se nasceu deficiente ou foi atropelado, mas Chico acolheu esse cachorro na casa dele. Esse animal lhe dava um trabalho muito grande, fala aqui. Madrugada adentro, quando regressava do centro espírita, tinha que limpar todo o quarto, porque o cachorro deixava tudo sujo. Não tinha um cobertor que vencia, ele vivia comprando um cobertorzinho e o cachorro rasgava todo o cobertor, era um cachorro barulhento e tinha as limitações dele. Então, quando ele chegava em casa, ele tinha que chegar e limpar toda a sujeira que o cachorro fazia. Assim foi durante muito tempo. Certo dia, quando chegou, o cachorro estava morrendo. Parecia que estava me esperando, ele disse. Olhou-me demoradamente, de uma maneira muito terna, fez um gesto com a cauda e morreu. Enterramo-lo no fundo do quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Passaram-se alguns meses e uma de suas irmãs lhe disse: Chico, você lembra daquele cachorro seu aleijado? Sim, como posso esquecê-lo? Olha, vou lhe contar uma coisa. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho. E ela quis te aliviar e deu a ele um veneno. Chico ficou transtornado. Ele falou: ah, meu Deus, não me diga uma coisa dessa. E aí ele chorou de novo. E ficou triste com aquilo que ela contou para ele. Ele não sentiu raiva pela pessoa. Ainda entre parênteses, naquele coração não existia lugar para esse sentimento. Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Passados alguns dias, o espírito de Emmanuel lhe disse: esta mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela. Ele falou: não consigo esquecer, disse Chico, mas é preciso. E ele então diz: como fazer? Você precisa dar uma grande alegria a ela. Ele já falou: eu vou dar alegria a ela? Eu sou ofendido, ela matou meu cachorro envenenado?
Como é que eu posso dar uma alegria para uma pessoa dessa, né? Aí Emmanuel falou, a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei o bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho, ainda falou para ele. Leia o Evangelho. Obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Era uma máquina de costura. Chico comprou a máquina para pagar em longas prestações e foi visitá-la. A pessoa estava tão feliz, e quando viu Chico chegando, correu para ele e lhe deu um abraço com tanto amor que uma luz se desprendeu dela e envolveu o Chico da cabeça aos pés. Quando ela soltou do abraço, a sombra que envolvia ele tinha desaparecido. Eis aí uma receita para quem comete a imprudência de carregar a mágoa no coração. Quando a gente lê, a gente pensa, o que isso tem a ver com o que a gente estava lendo ali atrás, né? Mas percebe que ela fez o que fez ainda porque ela estava achando que estava ajudando. Ela falou, nossa, o Chico chega cansado, eu tenho que limpar a sujeira desse cachorro, esse cachorro grita, esse cachorro... Então, peraí que eu vou ajudar o Chico aqui, dou um veneno pro cachorro. Bem quietinha. E aí, em algum momento, eu solto isso e a irmã do Chico vem e conta para ele. Né? E aí, aquela sombra fica ali, e Emmanuel vem, orienta e ainda fala, vai lá ler o Evangelho, que essa instrução não é minha. Então, isso serve muito para o que a gente está falando aqui. Quando aquela coisa, aquela vem no nosso coração, na nossa mente, de ter a dificuldade de entender o porquê que o outro fez, porquê que aquilo aconteceu, porquê que me fizeram aquele mal, a gente traz para o coração da gente a pergunta, né? No que eu posso ser auxílio? De que forma eu vou lidar com isso? Pede o auxílio dos bons espíritos, coloca a questão para o Mestre Jesus, vai buscar a resposta no Evangelho, no coração, na sua essência. Porque o ego a gente já vive aqui todos os dias. A gente tem que estar convivendo com situações que nos entristece, que nos aborrece, que nos chateia todos os dias. A gente tem os testes todos os dias na nossa vida, com pessoas, com situações, com a economia, com várias coisas, que faz com que a gente fale, meu, estou chateado com isso aqui. Então, quando tem algo que a gente pode ser melhor, ser indulgente, recolher para entender, que a gente possa fazer com consciência, do que sair espalhando a maledicência, a raiva, a mágoa, sair contando para os quatro ventos que de ruim te aconteceu, porque é como se isso fosse aliviar alguma coisa. O que alivia o nosso coração e que atenua nossas faltas é a nossa intenção no bem e na luz. É a confiança de que temos Jesus, a nossa família espiritual, instruções no bem. É isso que a gente tem que buscar nessas horas. Obviamente que vão acontecer e a gente vai falar, ai, poxa vida, eu fiz, falei, e aí às vezes, quantas das vezes eu só fui pensar nas coisas que eu falei, nas bobeiras, quando eu chego em casa. Que eu penso, nossa gente, poderia não ter dito, pra quê? É quando a gente faz aquela avaliação no travesseiro, né? O que eu fiz hoje? Vamos lá. Com quem que eu falei, o que eu pensei, o que eu senti. É importante fazer essa avaliação. Se a gente quer ser sincero conosco mesmo, a gente quer vibrar na luz do entendimento. E aí me vem, nossa, não precisava ter dito, poderia ter sido mais gentil, poderia ter sido mais amável, aberto mais meu coração para ouvir, para entender. Aí está a indulgência. É quando a gente se coloca na posição de estar aberto para entender, para recolher, para sermos mais no sentido de entender o outro e até mesmo de nos entendermos. Às vezes a gente se condena muito e sai falando de nós também. Pode perceber isso aí. Nossa, porque eu sou isso, porque eu fiz aquilo, porque eu me sinto... Calma. Olha para você com amor. Olha para os seus erros com acolhimento, com consciência.
Não se condene tanto, e sim, estou aqui para aprender com os meus erros. Eu estou aqui para usar dessa situação e me fortalecer para lá na frente fazer melhor e fazer diferente. Acolha. Porque errar todos erramos e vamos continuar errando ainda, gente. Para aprender. Então, se corrigir na nossa mente é importantíssimo. Se corrigir do que eu penso, me corrigir do que eu falo. Se eu estou numa roda que está me levando e me empurrando para um comportamento que eu sei que não vai ser legal, eu me retiro. Eu coloco meu pensamento aqui em prece, dissolvo isso. É coisas que ajudam a gente a ter contato com o mais alto. A estar em sintonia com os nossos irmãos que estão aqui nos auxiliando, nos mostrando através de conselhos, situações. A gente entra numa frequência de auxílio. Fica mais fácil dissolver conflitos, fica menos difícil. A gente consegue ouvir aquela voz fraternal que nos aconselha através de um sonho, de um conselho, de um carinho, de um passe, porque estamos na frequência da nossa vigília interna. E eu posso colocar essa mão e falar assim, me ensina a ser melhor, me mostra o momento que eu tenho que ser vigilante, que eu tenho esse olhar para mim mesmo, me corrija, para que eu não possa criticar o outro e as suas experiências, e sim abençoar, emanar boas vibrações para que ele consiga passar por isso, para que ele aprenda naquele processo. E assim a gente fazer mais uma vez a lei de troca do universo, da reciprocidade amorosa. Que Jesus abençoe a todos nós, que a indulgência habite em nossos corações e a nossa mente, e que a gente possa voltar levando aquilo que a gente veio buscar no merecimento de cada um. Muito obrigado, boa noite a todos.